Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e alguém tem que pagar o pato, meu amigo. A conta tá aí, alguém tem que pagar. E muito bem, meus amigos, ainda na vibe de falar de algumas coisas sobre a banlist, hoje eu tô aqui pra falar sobre, mano, é inegável que de um tempo pra cá vem saindo muitas coisas genéricas, tá? Muitas coisas genéricas vem saindo e isso causa um impacto negativo do jogo de algumas formas, tá? Não só de questão de uso de engessamento do Yu-Gi-Oh! Porque a depender do quão genérico e quão forte são essas coisas, elas vão ficar muito populares no meta, fazendo com que todo mundo, literalmente todo deck use isso, ou seja, em todo deck que você enfrentar, você meio que vai enfrentar a mesma coisa, mesmo que a engine seja diferente, mas você vai chegar num senso comum, mas não só isso, a Konami precisa maquiar esse suporte genérico de uma coisa específica. E, ou seja, ela acaba lançando um suporte genérico para algum deck específico. Ou seja, aquela carta é para algum deck. O que acontece eventualmente quando chega numa época de lista é que acaba que alguns decks for fun / rogue, que não tem nada a ver, receberam um novo suporte, estão simplesmente felizes da vida, mas como alguém tem que pagar o pato e a Konami não vai irritar o deck meta, ela acaba irritando o seu deck, de coitado o seu deck for fun. Então hoje vamos falar das vezes, ou de algumas pelo menos, onde os decks for fun / rogue simplesmente pagaram o pato, pelo fato de as suas cartas, que são excelentes e essenciais no próprio deck, mas estarem sendo usadas e splashadas no deck meta da concorrência. O assunto de hoje basicamente é esse, partiu, vamos lá. E muito bem, esse assunto, além de tudo, ele é relevante porque hoje em dia continua tendo cartas relevantes e a gente tem coisa nesse sentido, mas eu quero comentar um pouquinho além do que simplesmente falar de a carta genérica irritou meu deck, é fofão, não tinha nada a ver com isso, que injustiça. É um pouco além que isso, porque, assim, o que acontece pra Konami querer lançar cartas genéricas, que é o que comumente eu vi reclamando aqui, e algumas pessoas que me assistem reclamam também nos comentários, e muita gente também reclama. Por que que a Konami iria fazer isso? Iria criar cartas genéricas? Bom, então, o fato de a Konami criar uma carta genérica e maquiar ela com o nome de algum arquétipo antigo, fingindo que tá dando suporte pra esse arquétipo antigo, que é exatamente a maquiagem da pior coisa que aconteceu no Yu-Gi-Oh! Nos últimos anos, que foi o Link Vrenspeck, foi essa maquiagem horrorosa que a Konami colocou, lançando links para alguns arquétipos antigos, dizendo que ia ajudar aquele deck ali, mas ajuda de fato o Link, mas ele é tão genérico que ele acaba sendo absurdo e broken, quebrado em outros decks, e pelo fato de ser genérico, todo mundo pode usar e acaba quebrando não só um deck, mas o jogo inteiro. Então, o suporte que era pro Crystron, não é pro Crystron, é o Nidofiber, então foda-se o Crystron. É o Nidofiber que chegou ali. E o que era pra ser o suporte pro Crystron acaba que vai ser irritado em algum momento. E aí pau no cu do coitado do Crystron, que só queria ser feliz, só queria uma carta nova. A Konami foi lá e jogou uma carta dizendo que era pra ele. E aí ele vai acabar sendo irritado. Mas por que a Konami faz isso? Bom, é notório que quando essas porra começaram a vir, era na época do Link Vrens. Então o Link Vrens foi bem no início da mecânica Link. A mecânica Link ela foi introduzida no jogo no meio de 2017, pelo menos no TCG. Lá no OCG foi por volta de abril de 2017, se eu não me engano foi algo nesse sentido. Então, o que acontecia? A partir daquele ponto, os decks precisariam de monstros links apontando pra main Monster Zone pra você poder fazer o teu summon do extra só na zona onde os links apontavam. Então, era muito melhor que cada arquétipo tivesse o seu próprio link. Caso contrário, ele ia ficar muito atrasado em detrimento ao ano que a gente tá, ao estilo de jogo do Yu-Gi-Oh! Daquela época, ou seja, 2017. Então a Konami foi e lançou o Link Vrens com a proposta de suportar o máximo de arquétipos possíveis, mesmo que sejam relativamente antigos. O problema é, não dá pra dar suporte pra literalmente todo deck, não dá pra dar suporte pra literalmente todo mundo. Então, uma coisa genérica, ela tem dois objetivos. O primeiro é que você vai simplesmente criar uma coisa para aquele arquétipo específico que você está lançando, beleza, mas a principal é que, como ela é genérica, através de uma única carta, você deu suporte para muitos decks diferentes ao mesmo tempo. Então o fato de eu ter criado, por exemplo,
o Fire Formation Tank, que é uma carta específica, e era pro Firefish, não tô falando nem de Link, tá? É uma carta genérica. E era pro Firefish, mas ao mesmo tempo ela pega literalmente qualquer bicho Warrior, simplesmente com o lançamento de uma carta, de um arquétipo que tava no hype no momento do lançamento. Com isso, eu dou suporte pra literalmente todo deck na história do Yu-Gi-Oh! Que tiver um bicho Warrior no jogo. Essa é a ideia. Então, por isso que alguns monstros como o Nidofibe, por exemplo, ao invés de eu criar um link para vários decks que fazem síncrono no arquétipo, eu posso fazer um monstro, que é o Crystron, e ele tem a maquiagem de ser Crystron, então, e ele é o Nidofibe. Simplesmente, criando um Nidofibe, eu posso dar suporte para muito deck diferente ao mesmo tempo. Basta que o deck tenha Tanner na engine. Automaticamente ele já tem o Link 2, e o Link 2 de extremo poder. Então, isso faz com que a Konami economize cartas para serem lançadas, economize no game design dela. Ao invés de eu lançar uma carta pra cara do 1 milhão de arquétipos que tem no jogo, eu lanço uma pra pegar todo um grupo, ou seja, um tipo ou um atributo específico, e eu maquio ele com algum arquétipo específico. Mas a ideia é dar suporte para aquele grupo específico, seja um tipo, seja um atributo, seja enfim, qualquer porra desse sentido. O objetivo da Konami é economizar recursos. Através de uma carta, ela dá suporte para o máximo de coisas possíveis ao mesmo tempo. Dito isso, de o porquê a Konami faz isso, vamos entender agora alguns dos que levaram hit, seja por esse motivo ou não. Partiu mais uma transição. Muito bem, agora que eu já te expliquei aqui o básico e o início, eu já dei aquela enrolada braba que eu falo pra cacete, agora eu vou passar aqui pra tela do Yu-Gi-Oh! Pro, e aqui a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram, de algumas coisas que estão na iminência de acontecer. A primeira delas que eu quero falar, só pra gente poder ficar um pouco na atualidade, é de coisas como, por exemplo, o deck de Hero. O Hero tem uma carta que é o Fusion Dash. O Fusion Dash é uma carta sensacional no deck, sensacional. Ela sozinha constrói toda a play do deck de Hero. É uma carta absurda, mas ela diz que depois da ativação, você só pode fazer Destiny Hero. Além disso, outras cartas de Hero, como por exemplo Fairies, e o deck não funciona sem Fusion Dash e Fairies conectando ali. Na verdade até funciona, mas ele fica muito mais atrasado. Mas o fato disso existir faz com que ele seja teoricamente restrito no próprio arquétipo. Mas como recentemente teve a inserção do Phoenix Enforcer, o DPE, faz com que o Fusion Dash seja exploitado em literalmente todo o deck. Porque o monstro, a fusão que você faz, é forte o suficiente para justificar o fato de você usar essa carta totalmente fora da tua engine, e os bricks, os garnets que você tem, ainda te dão follow-up de alguma forma. Ou seja, não tem por que não usar. E aí, por isso, a gente tá na iminência disso aqui tomar alguma coisa. Em algum momento, isso vai tomar alguma coisa. E aí, coitado do meu Hero. O que vai ser do meu Hero? Olha, cara, sinceramente, pau no cu do seu Hero. Porque isso, assim, não é nem do meu ponto de vista, é do ponto de vista da saúde do jogo. Porque a Konami criou essa carta com essa maquiagem, tá? Mas no fundo, assim, ela criou essa carta há muitos anos, tá? 2018, se eu não estiver enganado. Mas ela nunca tinha feito uma fusão tão absurda. Claramente a fusão que ela fez, que é o DPE, não foi uma fusão pra ajudar o Hero em si. Sabemos do que o Hero precisa. Todos nós sabemos. Mas a Konami não fez essa fusão pra suprir a ausência do deck de Hero em si. Não foi, tanto que o Hero não é meta, com a exceção dessa carta, tá? O objetivo da Konami claramente foi: eu vou fazer um monstro que já tem uma carta que existe, que usa materiais do deck. Esses materiais são OKs. E eu vou fazer uma carta que carrega Hero no nome, que dá suporte pra esse deck, que é altamente popular na comunidade do Yu-Gi-Oh! Todo mundo vai ficar muito feliz. Mas ao mesmo tempo, o meu objetivo é: eu fiz o como é que é o nome da coisa, mano? O teste de laboratório, eu esqueci o nome agora da palavra. Mas eu fiz esse procedimento laboratorial usando o Dragoon. E eu vi que, mesmo usando bichos amarelos, quando a fusão é absurdo o suficiente, usando materiais do deck, ela vai ser usada, exploitada no Yu-Gi-Oh! E se eu pegar de um arquétipo que usa materiais do deck e não restringe o turno inteiro, só restringe da ativação em diante, e ainda assim os bricks não são tão garnets assim, eles têm efeito te dão follow, eu vou usar o Hero de maquiagem pra isso. Esse foi o objetivo da Konami. E aí, cara, a gente tem que aceitar. Quando isso acontece, beleza, quem joga de Hero com certeza tá muito feliz, porque tem o DPE e o DPE é absurdo. Mas olha, o Fusion Dash vai rodar. Em algum momento vai rodar. No OCG já foi banido. E aí, coitado de quem joga de Hero, tudo bem, mas é o preço a se pagar. É o preço que nós jogadores pagamos pelo fato da Konami usar desse artifício de game design pra poder criar suas cartas, tá? Eu só dei o Hero como exemplo, e agora a gente vai seguir falando de muito mais de exemplos um pouquinho mais antigos. Partiu transição.
Próximo exemplo que eu quero dar é esse aqui, né? O Magispectre Unicórnio Kirin, que ele já tá banido há tempos imemoriais, desde 2017, e ele é uma carta do arquétipo de Magispectre. E essa carta aqui, desde a época que eu tinha criado meu canal, e eu já chorava muito pro deck pra esse Kirin aqui, né? Esse arrombado desse unicórnio. Por quê? Ele foi feito no deck de Magispectre. Pra quem não sabe, os Magispectre são esses bichinhos aqui, esses maguinhos. E como você pode ver pela cor do unicórnio, ele é um pêndulo. Então, qual é a ideia de um monstro pêndulo no próprio arquétipo? É que eu consiga pendular ele, certo? Ele tem um efeito que isso aqui é parecido com os outros Magispectre. Todos os Magispectre pequenos, eles têm efeitos de quando eles são normal ou special, ou seja, quando eles são invocados, eles vão ativar o efeito e adicionar alguma carta do deck pra tua mão, alguma carta Magispectre, tá? Seja Spell Magispectre, seja Trap Magispectre, Monstro Magispectre, setar uma Spell ou Trap Magispectre do deck, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Eles vão fazer isso quando eles são invocados. O Kirin não faz, mas aí tudo bem, porque os monstros pequenos, teoricamente, eles te dão vantagem pegando essas cartas pra mão. Daí a gente chega no unicórnio. Na verdade, os monstros pequenos, que é a grande maioria, afinal de contas você tem 5 deles, a escala é 2, 5, 5, 5, 2. E o nível do Kirin é 6. Puta que pariu. Isso em questão de game design é um furo inacreditável, porque o Kirin não é pendulável no próprio fucking arquétipo. Isso é escrotíssimo. Muito escroto, muito estranho. Muito estranho. Porque o Kirin, pra quem não sabe, ele é basicamente um monstro standalone, né? Ele é um boss, ele é um bicho que fica na mesa e ele interage com o oponente, é difícil de tirar. E pelo fato de ser pêndulo, ele vai e volta todo turno. Se você mata ele na porrada, ele vai voltar. Essa é a merda. Então, o efeito, pra quem não sabe, é que durante qualquer turno você pode escolher um pêndulo ou monstro na tua Monster Zone e um monstro que o oponente controla retorne ambos pra mão. Então você pode retornar o próprio Kirin e uma carta do oponente, ou um outro pêndulo, tipo um Joker e uma carta do oponente. Você baixa de novo o Joker normal sumo. Era uma interação bem forte na época. Mas o nível 6 não é pendulável no próprio arquétipo. Logo, claramente, ele foi feito como um monstro que tem mais espectro no nome e não tem a sinergia o suficiente com o próprio deck. Logo, ele foi feito para ser uma carta de um Good Stuff pêndulo. E foi isso que ele foi. Ele era usado como boss em todo deck pêndulo, todo deck usava o unicórnio e acabou que eventualmente ele foi banido, principalmente porque na época o pêndulo em questão que usava era o Metal Falls. Então pra hitar o Metal Falls você acaba precisando hitar o unicórnio, porque o Metal Falls é muito estranho de você hitar, tá ligado? Então acaba que pra poder hitar um deck meta do momento, a Konami teve que hitar o unicórnio, e isso foi forte, porque bateu muito forte no Metal Falls. Desde então ele não viu play competitiva, pelo menos até o lançamento do Electromite. Mas perceba que você teve que mexer no Magispectre pra poder hitar o Metal Falls. Puta que pariu! E isso aconteceu de fato, e aconteceu de maneira bem triste. Tudo bem que o Magispectre nem liga tanto assim pro unicórnio, mas realmente é uma parada triste nessa parada de game design que a Konami faz, que é todo torto. Partiu, próximo exemplo. Próximo exemplo que eu quero dar é esse aqui, né, o Speedroid Terrotop. Pra quem não sabe, ele é do arquétipo do Speedroid, pois é, que recentemente teve suporte e agora ele tá sim sendo um deck muito jogável, muito jogável, e é um deck muito bom. Não tem características suficientes pra ser um deck meta tier 1 competitivo, mas ele é um deck forte. Ele pode facilmente ganhar de literalmente qualquer deck do Yu-Gi-Oh!, porque ele é muito forte, tá? E aí, o Terrotop, ele é um monstro que nunca teve relevância no jogo, porque na época em que ele foi lançado, se eu não me engano foi no final de 2015, naquela coleção, mesma coleção que veio o Omega, né, o Psyframe Omega, ninguém dava muito lugar pra ele. Ele tem um efeito muito bom. Se você não controla monstros, você pode fazer special essa carta da tua mão, beleza? E quando esse card é normal special, você pode adicionar um Speed Rod do deck pra tua mão. E esse Speed Rod... Esse Speed Rod que você adiciona, ele entra por Special também da tua mão. Então, é uma jogada que você dá Special de um monstro de vento nível 3, efeito que busca outro monstro de vento nível 3 que entra por Special também. Só que na época não tinha relevância pra você usar ele, ou seja, final de 2015, começo de 2020, tá? Você podia usar ele onde, mano? No Monarca, porque aí você tem 2 bichos na mesa por special pra fazer Tribute de Summon. Você pode fazer isso, podia fazer isso, era uma possibilidade. Mas até no Burning Abyss, que é o deck que o Terrotop foi inicialmente utilizado, não valia a pena, tanto a pena assim, porque era muito melhor na época, ainda tinha um pensamento antigo do ano 2015, que o BA tinha que ser muito mais um deck de valor. Então é muito melhor eu ter os meus Burning Abyss em si, que eu baixo por special, e o Fiend Shihino tinha acabado de chegar, por exemplo. Então era muito melhor eu ter essas cartas como o Fiend Shihino e os Burning Abyss, fazer special, normal som vai ser do Turgide, que é limitado, e do Fiend Shihino,
e fazer as minhas plays. Porque mesmo que eu compre essas mesmas cartas lá no mid pro late game, essas cartas não ficam mortas nunca, porque elas são Burn Abyss ou interagem com Burn Abyss. O Terrotop, ele faz o primeiro Dante e depois ele é horrível, porque ele não entra mais por special, ou pelo menos é muito difícil, e ele não busca mais ninguém. E enquanto ele tá na mesa, os outros BA morrem. Ou seja, ele é horrível de se ter, por isso ele não era utilizado. Até que foi perceptível que o meta daquela época já tava rápido o suficiente a ponto de não importa o grind game. Eu não me importo com grind porque é muito difícil eu chegar lá. Já tava rápido o suficiente nessa época. Então, por esse motivo, o BA parou de usar o Fiend Shihino e passou a usar o Speed Rod Terrotop, que era de longe uma das coisas mais explosivas, uma das plays mais explosivas que você tinha. Porque você conseguia fazer o Dante com uma carta, milar 3 e ter uma possível Beatrice T0. Absurdo, absurdo. Não importa que depois o meu Terrotop vai ficar morto e não busca mais ninguém. O depois não importa. O importante é eu conseguir com a minha jogada impedir o cara de vir pra cima de mim. E eu vou ganhar dele se eu conseguir fazer isso. Então, essa era a vibe. Por isso que o Terrotop passou a ser usado naquela época. Muito se cogitou na banlist sobre o hit que iria ser dado no BA. Acabou que a Beatrice foi limitada. E o Sir foi limitado também. O Terrotop não foi. Mas isso não durou tanto. Porque veio o Zodiac no ano seguinte. E de novo, ele passou a ser um Exceed com One Card. Esse Exceed que você fazia era o MX Saber Invoker. E esse Invoker virava rato. E esse rato era Zodiac em literalmente qualquer deck. Então, a partir disso, como o Zodiac estava muito recente naquela época, os hits que iriam acontecer não podiam ser nos Zodiacs em si, já que a Trident e o Broadbull eram um absurdo de dinheiro na época. Não valia a pena mexer neles. Daí a Konami teve que mexer em coisas ao redor, que é o que acontece quando um deck é competitivo e meta. A Konami não vai hitar ele em si na hora, ele vai hitar coisas ao redor. Acontece que tem coisa ao redor genérica de outros arquétipos que o arquétipo em si usa. No caso do Terrotop, foi quem pagou o pato na época em que o Zu era meta. Eles limitaram o Terrotop. Isso se perpetua até hoje. O Terrotop é uma carta com design torto. Ele foi criado em 2015 e na época não se imaginava o impacto que ele causaria hoje. Porque até em deck genérico de Link, como o Good Stuff Link, que rodou muito tempo no OCG, Special Terrotop era full combo. Full combo. E é um full combo FTK de Extra Link. Então, de fato, ele merece ficar limitado até hoje, mas é só um exemplo de que cartas ficam limitadas simplesmente por pagarem pato por outros arquétipos. Porque se fosse só pelo Speedroid, ele ia estar a 3 até hoje. Partiu o próximo exemplo. O próximo exemplo, nessa mesma vibe que eu quero dar pra vocês, é algo que é até recente, tá? Que é o Benten, por exemplo. O Benten vai ser banido, não tem jeito, vai ser banido, porque a Konami vai mexer no Drytron. Mas o problema do Drytron é que a carta de força e de poder e de tudo, de consistência, é o Benten. Se você deixar só os Drytron se tributando e dando os efeitos pra poder adicionar, tudo bem. O problema é o Drytron tributar, fazer volume, adicionar a carta pelo Drytron e pela Benten. Aí é pânico, aí é chato demais. Mas os Drytron se tributando sozinho fica um deck caro de ser usado. E acaba que a Benten, que era o deck de Cyber Angel foi limitada. E quem jogava de Cyber Angel, coitado, quem jogava de Herald, que é um deck full fada, hein? Não é um deck de fada aleatório que agora usa a Iva e a Benten, porque é buscável pela Benten em si. Não é isso, né? Não é isso. Era um deck de Herald, que eram rituais fadas, que jogam desde 2016. Não foi por isso que ela foi limitada, foi pelo deck meta, pelo Drytron. E ela vai ser banida. E quem gosta de Cyber Angel, porque veio do anime, pau no seu cu. Coitado, você não vai mais usar essa merda. Porque o Drytron, que é o deck meta, usa ela. Pois é. Além disso, tem várias outras cartas que tem de exemplo aqui, né? Por exemplo, o Tank é um exemplo que eu já citei mais ou menos, que é o deck de Firefish. O Firefish teve suporte em 2019 ou foi 2020 com aquela coleção Figa, até é o nome dela, que é o Fish of Gadgets. Aquela coleção trouxe novos Firefishes, tá? E aí, os Firefish, que é um arquétipo que muita gente tem muito apreço por ele, porque é um deck antigo, apesar de ser antigo, ele era muito popular na época, muita gente gostava do Firefish e recebeu suporte recentemente. Mas, pelo fato de o Tank ser literalmente um rota pro tipo de Beast Warrior, claro que em algum ponto vai dar merda. E como os Tri-Brigade tem um fractal que é o Beast Warrior, a Konami não quer hitar o Tri-Brigade. E pra não hitar o Tri-Brigade, você hita algo ao redor. Então, ou você hita o Rescue Cat, ou você hita algo nesse sentido, ou você hita a Tank, que foi hitada na última lista, colocando a Tank a 1, o que é um desastre pro deck de Firefish. Nem é tão desastroso assim, porque o Firefish busca a Tank, mas muitas jogadas passam por você ter a Tank, porque faz diferença ela ser uma Fire Formation. No Tri-Brigade não, no Firefish faz. Então, o Firefish perdeu uma carta importantíssima, imprescindível de consistência,
porque o Tri-Brigade usa ela, porque o Zodiac usou ela não muito tempo atrás. E era cogitado ela ser a carta limitada, e não foi, mas era muito cogitado. E isso sempre vai acontecer em algum ponto. Assim como ela, cartas como, por exemplo, o Electromite, que é a carta que ia salvar o Metal Force. O Metal Force passou a ser um deck jogável em 2018, quando o Electromite chegou no TCG. Tudo bem, tinha o Astrograph full power também, o Astrograph full puto, full pistola, mas o Metal Force, assim como literalmente qualquer deck pêndulo, era jogável, tá? Então você tinha o Zefra, que era um deck bem popular na época também do meta do Pêndulo Magista, o próprio Pêndulo Magista, FTK e afins, e também o deck de Metal Force, tanto que o Michel Veríssimo, por exemplo, ganhou o DSC de março de 2018 jogando de Metal Force, e era um deck bem legal, bem interessante, e ele era possível por causa da existência do Electromite e do Astrograph Sorcerer. Quase que eu vomito aqui, mano. E, de novo, o Metal Force Electromite, ele foi criado como Metal Force no nome, mas obviamente ele não foi feito para ser uma carta de suporte para o Metal Force. Foi simplesmente uma maquiagem usada para dar suporte e uma liga para literalmente qualquer deck de pêndulo, o que deixa o deck de pêndulo altamente cancerígeno. Tanto que o Electromite não pode voltar na lista nunca, mas não deixa de ter sido um golpe direto ao Metal Force, que é um suporte que foi lançado para ele. E foi banido, e não foi banido por causa dele. E essa é a pica de tudo isso. O Denlong aconteceu isso, o Invoker, o Striker Dragon foi limitado, a Winda vai ser banida por causa disso, o Hornet Drone tá 1 por causa disso, não é por causa do Sky, é porque a Engage é genérica, e a Engage busca o drone em outros decks, e porque a mecânica de Link usa token pra poder fazer Link. O ABC foi banido na época porque não queriam mexer no Firewall, e aí baniram o Invoker e o Nightmare Goblin, o que são bons hits, mas não fazia sentido nenhum ter mexido no ABC, né, no Assault Core, limitado ele na época, e fizeram por causa do loop de FTK, mas obviamente a culpa era do Firewall, não mexeram. O Jet Synchro, que todo deck de Synchron se fudeu, o Olion, deck de Mecha Phantom Beast, além desse bosta aqui que não faz sentido nenhum, a Brilliant Fusion, o Light Stage, que se o Light Stage for só pro Trickster, ele pode estar a 3, é ótimo, é uma carta muito boa. O problema é que você pode dar Light Stage, Candina, Carobane, full combo pra qualquer coisa que precise só de 2 cartas. Você consegue fazer a Anaconda, dependendo do que for, você consegue fazer Nidofibe, enfim, é só uma coisa genérica pra você colocar monstro na mesa. Por esse motivo, não vale a pena você deixar um, e ele se fudeu por causa disso, e porque você misturava com Sky Strike também, tá ligado? E não pode voltar, tem que ficar um, não tem jeito. E aí tem várias outras coisas, né, mano? O Ashuna, que é o Tene, que é um deck que tem muita gente que gosta do Tene, mas o Tene vai ser mexido. Quando chegar no tempo de mexer no Sword Soul, vocês acham que eles vão mexer diretamente no Sword Soul no TCG? Não vão, eles vão limitar o Ashuna primeiro, vão limitar o Ashuna, ou fazer uma coisa imbecil como limitar um Monk, algo nesse sentido, tá ligado? Mas vai acontecer algo com o Tene e não com o Sword Soul, e essa é a pica de se criar coisas genéricas com nome de arquétipos for fã. Eu prefiro 1000 vezes que eles criem uma carta genérica que não tenha o nome de um arquétipo. Por exemplo, o Ptolomaios, mano, é uma carta muito boa no deck de Satela. Imprescindível, imprescindível. Mas pelo fato dela burlar a mecânica de Exceed, e o Exceed que você vai fazer não é o Trigger, não é o Trigger do Satela, o que é absurdo no deck de Satela, mas você não vai fazer o Trigger em outros decks, você vai fazer o Infinity, você vai fazer qualquer outro Exceed 5 idiota, que não deveria fazer. Por isso ele tá banido. Mas ele é uma carta excelente pro Satela, que usa ele pra fazer Satela. E aí tem todas essas cartas aqui, que são passíveis de tomar lista em algum ponto, e que, de novo, elas ajudam o deck, que tem elas no nome do arquétipo, ajudam, mas não foram feitas para satisfazer esses decks, e elas podem ser banidas. Que os decks vão ficar tristes? Até vão. Alguns têm menos dependência, por exemplo, o Crystron com o Nidofibe. Nem sei se alguém usa Crystron na face da Terra, então foda-se. O BA existe, e existe muito bem, sem a Querubine. O Mecha Phantom Beast, então, meu Deus do céu, essa carta tinha que estar banida, não tem porque ela tá aí a Anaconda. Dá pra jogar de Pelapente sem usar essa merda, tá ligado? A Isolde, eu acho que de todos, a Isolde é a que mais sente. O deck de Infernubble e Nubble Knight é o que mais sente sem a Isolde. Mas lança outra, igual o Metal Force. Lançou outro Metal Force, tá ligado? Porque o Electromite foi banido. E assim, esse Metal Force é horroroso. É horroroso. Chega aos pés do Electromite? Não. O Metal Force fica algo relevante por causa dele? Não. Mas eles tentaram. Pode acontecer algo com essa carta, e essa carta também eu acho que tem potencial pra dar merda em algum ponto, porque ela é genérica pra Dark Winged Beast, tá ligado? Fudeu. E esse lixo escroto aqui também. Enfim, a ideia basicamente era mostrar essa carta pra vocês. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta disso que você achou. Se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou meus amigos, e até mais. Ouçam My War.